Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? A palavra do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 23, verso 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Queridos, estamos na semana da Páscoa e nós vamos aprender aqui um pouquinho da palavra de Deus. O que quer dizer Páscoa? A palavra Páscoa vem de pascar, ou seja, passar por cima. Então, nós sabemos que a origem da Páscoa se deu em Êxodo capítulo 12, na última praga de Deus enviado ao Egito. A casa que não tivesse sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte entrava e destruía e matava todos os primogênitos. Mas a casa que tinha sangue na porta, o anjo da morte passava por cima. E Deus deu a ordem que era para comer o cordeiro, né? Juntamente com a família, ervas amargas e pão asmos, simbolizando a pressa que Israel sairia do Egito. E isso é a primeira Páscoa no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos para a Páscoa no Novo Testamento, nós entendemos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Queridos, era comum naquela época, no Antigo Testamento, o derramamento de sangue para a remissão de pecados. Então, de tempo em tempo, matava-se cordeiro, matava-se um animal, e o sangue daquele animal, ele cobria o pecado do ser humano. Mas o único sangue que foi capaz de purificar o pecado de uma vez por todas foi o sangue de Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual, nosso Cordeiro perfeito. Lembra quando João Batista estava batizando no Jordão? Ele chamava o povo para ser batizado, e quando eles percebem ver Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o nosso Cordeiro verdadeiro, a nossa Páscoa verdadeira. E eu quero falar aqui rapidamente sobre as sete últimas frases que Jesus disse ali na cruz. Nós vemos aqui que Jesus foi crucificado, a cruz do meio, do lado direito estava o malfeitor e do lado esquerdo estava outro malfeitor. E a primeira frase que Jesus fala, Lucas capítulo 23, verso 34, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele ainda traz perdão para a humanidade, dizendo que ele não sabia o que estava fazendo. A primeira frase é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase, ele vai falar para o ladrão da cruz, né? O ladrão da direita que reconhece ele como Senhor. Ele diz assim: olha, em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele traz salvação para a vida daquele malfeitor que reconheceu ele como Senhor e Salvador. E a terceira frase ele vai dizer para Maria e para João, o evangelista João, né? Ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, e diz para João: filho, eis aí a tua mãe. Terceira frase. Então, e a quarta frase, ele vai falar assim: olha, meu Deus, por que me abandonastes? A angústia estava tanta naquela cruz que ele entendeu que Deus havia o abandonado, mas era necessário tudo aquilo para se cumprir a palavra do Senhor Jesus. Deus não estava o abandonando, mas era necessário cumprimento da palavra de Deus. Então a quarta frase ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste, né? Oh Deus meu, por que me abandonaste? E a quarta ou a quinta frase, ele vai ter sede, ele diz: tenho sede. Aqui Jesus ele mostra o quê? Ele mostra que em meio à dor ele manifesta a sua sede física, né? Ele se mostra como um ser humano qualquer que estava com sede. Então ele grita: tenho sede. E a sexta frase, uma das frases mais lindas, mais célebre da crucificação de Jesus, que é tetelestai. Traduzindo está consumado, está pago. Naquele tempo, quando um malfeitor pagava a sua sentença, pagava a sua pena, era colocado na prisão. Está pago, está consumado. Então, quando Jesus ele grita dessa maneira, ele estava dizendo: eu paguei o preço pela humanidade. O preço da nossa salvação não foi sangue de cordeiro
animal, mas foi sangue de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré, que foi predito por Isaías, dizendo que ele foi levado como cordeiro mudo e não abriu a sua boca. Cristo é o nosso cordeiro. E a última frase que Jesus ele diz na cruz, ele expressa na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na hora da morte, na hora final, ele entrega o seu espírito e ele expira. E a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e o Senhor nos deu o direito de entrar nos santos do santo, e hoje podemos o adorar em espírito e em verdade. O que me chama a atenção é que Jesus Cristo levou a sua cruz, ele se entregou no madeiro, ele morreu, mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 24, versículo 1, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinha preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, lhe disse: Por que buscai vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então Cristo Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, o nosso verdadeiro Cordeiro. A nossa verdadeira Páscoa, queridos, não é coelhinho da Páscoa. A nossa verdadeira Páscoa não é ovo de chocolate. A nossa verdadeira Páscoa é Jesus de Nazaré, a sua morte e sua ressurreição. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. E eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, eu oro por esta família, por esta casa. Neste momento, ó Pai, estamos declarando que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna, o direito de salvação. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós. Que através do teu sangue venha haver salvação a esta casa, a esta família. E todos quando ouvirem esta palavra sejam impactados e tocados pelo poder do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado você que ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe, deixe o seu like, né? Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para alguém. Se você quiser, compartilhe com alguém. Deus abençoe, conta as bênçãos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.